sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala ZL. Hoje estou aqui, eu já estou triste, estou muito triste porque Roger Fieldmack não está na bancada. Voltando para a realidade, super feliz por estar aqui com vocês, sem ninguém para me atrapalhar. Beijos, Roger, onde quer que você esteja. Meu coração está com você. Hashtag somos amigos. E hoje a nossa pauta vai surpreender você. Por quê? Eu vou te perguntar. Você conhece criptomoedas? Você conhece esse mercado digital? Essa compra e venda digital de moedas? Real? Não real? Imaginário? Inimaginário? Pois é, eu trouxe um expert no assunto que tem total know-how para explicar para você como funciona esse mercado e também desmistificar muitas interrogações. Assim como você, eu, meus caros amigos, também tenho muitas dúvidas dentro desse universo, que pode parecer muito conhecido para inúmeras pessoas que trabalham no mercado financeiro, porém para outras é um enigma. E eu posso dizer que eu faço parte dessas pessoas enigmáticas que tentam entender esse mercado, mas estou aqui com o Bruno Schmidt, que é sócio de um dos maiores escritórios do país, da Barsi Investimentos. Então, total responsabilidade, total credibilidade para falar do assunto, não é mesmo? Bruno Schmidt, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala ZL. Exatamente, Vanessa. Obrigado pela oportunidade e falar de um tema desses que é muito sério, né? E ter a chancela ali do escritório da Barsi. Para quem não conhece, o Barsi é o filho do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. E minha missão é divulgar os criptoativos, as criptomoedas, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda desse mercado. E vamos com tudo. Hoje tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo, pelo menos, a investir nesse meio. E falando em investimento, eu quero saber quanto que eu preciso ter de din-din no bolso, na conta, no Pix, seja lá onde for, para começar a investir em Bitcoin. Primeiro, você tem que gastar menos do que você ganha. Boa. Pode parecer óbvio, mas muita gente chega no final do mês ali e não consegue sobrar, né? Não consegue fazer sobrar um dinheiro do seu orçamento. E para acessar esse tipo de mercado, com R$100 você já começa a investir nesse mercado. Então é muito democrático, é muito mais simples do que a gente imagina. Só precisa ter alguém de confiança ali para te dar a mão e te apoiar nos teus objetivos financeiros. Porque é um investimento muito semelhante ao que já existe aí no mercado, tá? É o mesmo propósito de você acumular patrimônio, é o mesmo propósito de você atingir objetivos financeiros, seja para sua aposentadoria, seja para trocar de carro, seja para comprar um imóvel, seja para fazer uma viagem. Primeiro você faz sobrar e depois você estabelece objetivos para você. Bruno, pegando esse gancho do que você falou, é um mundo nebuloso ou não? Ou são as pessoas que não têm acesso porque, de repente, não é tão divulgado? Eu tenho essa sensação. É uma sensação ou é a realidade? É uma sensação porque o mundo de criptoativos, ele é um mundo que preza pela privacidade, pela liberdade. Só que, como qualquer outro segmento, tem pessoas boas e tem pessoas más. Então acabam utilizando para fazer coisa errada justamente por conta dessa privacidade. Só que ele é um mercado regulado, ele é um mercado transparente, ele é um mercado imutável, porque fica tudo registrado num grande banco de dados chamado blockchain. Então toda a transação que é feita, ela fica registrada numa blockchain. Uma pena que as pessoas mais utilizam isso para o mal. Só que ele é um investimento muito democrático para qualquer pessoa poder acessar esse mundo, né? Assim como em todos os mercados, né? Não é mesmo, Bruno? A gente tem pessoas que realmente querem ajudar as outras pessoas e a gente tem aí uma gama de profissionais ou de pessoas que se julgam profissionais que, na verdade, estão ali mesmo que é para
ganhar dinheiro em cima das outras pessoas, enfim, ou até mesmo imputar situações e informações que não são verdadeiras, não é verdade? Acho que você lida com isso todos os dias, assim, de pessoas que chegam até você, de repente, com esse sentimento de, eu não vou investir porque eu já tive um problema lá atrás, eu não sei se a palavra seria enganado, mas me faltaram com a verdade. Como é que é isso no dia a dia? Você, no seu lado profissional, quando você conversa com alguém que, de repente, já teve uma dor muito grande nesse sentido? Esse é um mercado de assessoria, né, de investimento, de consultoria de investimento, ele é um mercado que você tem que estar muito próximo ali. Como um advogado, como seu contador, entendeu? Não difere muito, você tem que estar ali próximo da pessoa, fazendo perguntas mesmo, a pessoa também tem que te explicar bem, tem que traduzir aquele economês ali para você poder entender e poder aplicar. É um mercado, sim, de confiança, tá? Então eu tenho um relacionamento muito bom com os clientes, né? Muito transparente, e a gente procura trabalhar com empresas, né, reguladas, muito sólidas, conhecidas do mercado, entendeu? Hoje os principais parceiros da Barça Investimentos são a XP Investimentos, que é hoje um grande banco, né? Eles dizem que são uma empresa de tecnologia que tem um banco, né? Mas é um grande banco, e o mercado Bitcoin, que é específico de criptoativos, né? Então a gente procurou ter uma parceria muito forte com os dois, porque são aqui do Brasil, são regulamentados pelo Banco Central, pela CVM, né? E o escritório da Barça Investimentos tem um código de ética, né? Tem toda uma auditoria dessas instituições. Então a gente tem que ter confiança, né, para você poder trabalhar com esse tipo de mercado. E o que você comentou comigo, que tem uma informação muito importante para você que ainda fica meio assim, que o Banco Central, ele tá de olho nos bitcoins. Sim, a corretora... Quer dizer, não é tudo livre, solto, assim, que tem essa... Justamente para desmistificar isso. Exatamente. E tá de olho porque tem que regulamentar. O Bitcoin, ele nasceu... Ele já nasceu há bastante tempo, mas a gente começou a ouvir falar dele assim em 2009, depois da crise do subprime lá nos Estados Unidos, que foi em 2008, né? Então, qual que foi o intuito ali? A inflação corrói o nosso poder de compra, né? Mesmo R$100 que a gente vai no supermercado hoje e compra os produtos hoje, não é o mesmo R$100 que a gente comprava no passado, né? Além disso, os governos, os bancos centrais, eles emitem dinheiro, eles imprimem dinheiro. Então, o que acontece? Dilui nosso poder de compra. Mas vamos imaginar que tem R$1 milhão aqui em circulação. Eu tenho 10 e você tem 10. O governo chega e imprime mais 1 milhão. O nosso dinheiro vai ser diluído. Esses R$10 não vai ser mais essa proporção de 10 para 1 milhão, vai ser 10 para 2 milhões. Ou seja, vai valer menos, entendeu? Então, o que esses programadores, né, essas pessoas que criaram o Bitcoin fizeram? Um dinheiro digital, transmissível, obviamente, não inflacionário. Você não consegue imprimir mais Bitcoin, ele tem um número limitado, só são 21 milhões de Bitcoins que vão ser minerados, que a gente chama. Por isso, então essa escassez também é um dos fatores que gera valor nesse ativo. Por isso que ele valorizou tanto, né? Outro fator do Bitcoin também é a privacidade, né? A gente sabe que teve uma transação ali, teve uma compra e venda, por exemplo, só que ele fica registrado numa blockchain. Então, ele é auditável, tá? E imutável também. Você fez uma vez, você fez aquela transação ali, você não consegue voltar atrás. Você tem que ter alguém te apoiando ali nesse tipo de transação. E tem uma relação aí com a Bolsa de Valores que você falou que tem um mercado muito forte, teve um evento recentemente aqui em São Paulo, então tem um movimento muito gigante sobre esse mercado, e é sim um mercado que, pelo que você me contou aqui nos bastidores, é muito sólido. É muito sólido e tem muita coisa acontecendo. Você pode trazer um pouquinho das principais novidades e o que você viu nesse grande evento que teve recentemente aqui em São Paulo, e também sobre como as pessoas podem ter mais acesso a essas informações? Claro. O Bitcoin, você pode investir no Bitcoin como investimento. Você pode investir através de uma corretora, por exemplo, o mercado Bitcoin.
tá? Diretamente no Bitcoin. Uhum. Se você não sentir à vontade, você pode investir no Bitcoin através de empresas listadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a B3. Existem duas empresas da Bolsa de Valores que elas compram Bitcoin e colocam em tesouraria. Então você pode comprar elas através da Bolsa. Você que já está acostumado aí com a sua corretora, você pode comprar através da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Uma outra forma de você acessar o Bitcoin e outras criptomoedas são através de fundos de investimento ou através de ETFs, que são fundos também que investem ali nos bitcoins. Então é uma maneira muito simples de você acessar esse tipo de ativo. É óbvio, vai depender do teu perfil de investidor, porque é um ativo volátil, então ele fica variando o tempo inteiro. Tá? Isso tem que ter muito cuidado. Uma outra sugestão que eu tenho é procurar um profissional especializado na área. Entendeu? Pô, a gente fica estudando isso o tempo inteiro, né? Faz parte do nosso dia a dia. Procura uma pessoa de confiança para você bater papo sobre isso primeiro, para você conhecer. E hoje tem muito material na internet também, né? Agora me diz uma coisa, Bruno, quando você fala de criptomoedas, a gente está falando aqui do Bitcoin, mas tem várias moedas, né? Tem. Que você falando dos os criptos ativos, né? Quais são as principais moedas? As principais moedas são o Bitcoin, é a primeira, soberana. Depois tem a Ethereum, tem a Solana, tem a XRP, tem o próprio dólar digital, que a gente chama de stablecoins, que é a Tether, tem a USDC, que inclusive a Tether e a Circle são empresas listadas na Bolsa Americana, tá? Elas fizeram um token lá, lastreado em títulos do Tesouro Americano, e você pode transacionar. Você pode ir na padaria, você pode ir no restaurante e pagar com criptomoedas. Que juro, é um dólar. É um dólar. Um SDT ou um SDC, que é o nome ali do dólar digital, você pode ir na padaria aqui do bairro e comprar com isso, e pagar com isso. Mas aí eu te pergunto, o nosso comércio, né, as nossas lojas, elas estão preparadas para receber os Bitcoin? Porque, olha, eu vou falar para você, isso aqui para mim é uma grande novidade. Eu nem imaginava que eu poderia ir ali na padaria e comprar o meu pãozinho com Bitcoin. Pode, porque hoje já tem cartão que converte na hora. Então, é um cartão internacional. O bacana disso é que você não paga IOF também, né? Você tem um cartão internacional, você pode ir para qualquer lugar do mundo e pagar com criptomoeda. Na hora vai converter para o valor ali do país, entendeu? Porque as duas grandes bandeiras de cartão já Visa e Mastercard, exatamente, né? exatamente, já adotaram as criptomoedas ali no meio de pagamento. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem Bitcoin num cartão de crédito de cripto, você passa lá o Bitcoin, na hora ele converte para real, por exemplo, se for aqui. Entendeu? Ou se a empresa tiver ali uma carteira só de satoshis, né, ou de Bitcoin, satoshis é os centavos do Bitcoin, tá? Porque um Bitcoin ele custa 90 e poucos mil dólares, sabe? Então você pode comprar os centavos ali, são 8 casas decimais o Bitcoin, você pode comprar os satoshis, que é equivalente aos centavos do Bitcoin, por assim dizer. Então você pode ter uma carteira que você recebe diretamente o Bitcoin na tua carteira. Aí não precisa ter essa conversão de moeda. Entendi. Agora me diz uma coisa, quando você está ali com o seu cliente, qual a principal dor dele que você fala, gente, essa dor é uma dor que rodeia a todas e que assim, você fala, por que até hoje não sanaram essa dor quando a gente fala em criptomoedas? Infelizmente, existem pessoas do mal, né? Então ela acaba usando esse tipo de ativo para poder fazer o mal, né? Ficou muito famosa as pirâmides aqui no Brasil, mas o governo, né, o Ministério Público tem combatido esse tipo de coisa. Só que veja, criptomoeda não foi feita para isso, tá? O Bitcoin não foi feito para isso. Criptomoeda, quando tem uma criptomoeda lá na corretora que você vê lá, Ethereum, Solana, são grandes empresas, grandes ecossistemas, grandes projetos que estão ali para solucionar problemas da sociedade em si. Por exemplo, processamento de meio de pagamento. Sabe quando você passa um cartão de crédito na maquininha ali e fica demorando para poder passar? Nessas empresas, ela consegue sanar esse tipo de dor. É muito mais rápido o processamento através de uma criptomoeda. Vamos imaginar um empréstimo. Você pega um empréstimo num banco tradicional, a gente sabe que é muito caro, né? Você deixa ali como colateral, como garantia ali algum ativo seu, pega um empréstimo, é muito caro. No mercado cripto, ele é muito mais barato, porque imagina para ter
uma estrutura de um bancão desses aí, e você tem uma estrutura de uma empresa cripto, né, de desenvolvedores, ali, de programadores. Então é muito mais em conta, né? Dá para trabalhar melhor ali, é mais ágil e, consequentemente, mais barato para o cidadão. Ô Bruno, você comentou comigo que são 9 anos nesse mercado. É. E o que te levou a acreditar, porque há 9 anos atrás, criptomoedas, enfim, era assim, será que vai, será que não vai? Mas você tem uma formação aí meio maluca, né? Pode-se dizer assim, porque eu vou contar aqui, ele vai contar aqui para vocês por onde ele já passou, ou seja, é um cara que, olha, eu vou falar para você uma coisa, viu? Não é brincadeira. E de repente ele fala, vou trabalhar com criptomoedas. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Mas olha que engraçado. Eu fiz escola técnica, né? Eu fiz engenharia e eu sempre trabalhei em refinaria de petróleo, estaleiro naval e antes desses 9 anos aí eu trabalhei na usina nuclear lá de Angra dos Reis, na construção da usina nuclear. Infelizmente, teve o advento da Lava Jato, né, que aí cessou todos os contratos do governo, tanto da área petrolífera quanto da área nuclear e dentre tantas outras aí. E aí eu já estudava investimentos em geral, né, XP ali, corretora, ações, esse tipo de coisa. E estudei para fazer essa prova, passar e poder trabalhar nesse mercado. Então, já era uma coisa que você gostava. Já era uma coisa que eu gostava. Você já era um curioso aí. Exatamente, só que eu não atendia cliente nessa área. Então eu fui estudei bastante para poder passar nessa prova, né? E poder atuar com isso. A cripto não chegou nessa época. Na verdade, nessa época aí eu tinha um amigo até aqui de São Paulo que era engenheiro da computação que falava do Bitcoin. Só que eu falava, isso aí não serve para nada, o bom é somente ações de empresas, né? Em todos os mercados do mundo. O que gerou mais rentabilidade foram as ações das empresas e tudo mais. E era mais fácil de entender também. Tu imagina tu conversar com um engenheiro da computação. Olha a linguagem que ele usa para explicar uma determinada coisa. E aí eu fui estudando, trabalhando com ativos convencionais, né, de corretoras convencionais, a renda fixa, a renda variável, né, títulos do governo, né, ações de empresas, fundos imobiliários, tá? Que eu não ignoro não, tá? Eu também sou investidor nesses ativos que são muito bons aí e são mais populares, né? Esses CDBs bancários que todo mundo conhece, essas sopa de letrinha aí, LCI, LCA e tudo mais. Eu também invisto, eu não sou 100% cripto, né? Mas quando eu conheci esse mercado, assim, foi como investimento. Pô, tu imagina, tem um ativo que você não pode imprimir mais, ou seja, tem escassez, tende a valorizar. É um ativo de alta transmissibilidade, você consegue transacionar P2P, ou seja, de pessoa para pessoa. Tá. Muito mais simples. É um ativo que você tem privacidade, né? Apesar de ficar registrado numa blockchain ali, todo mundo saber que foi transacionado aquilo ali, mas é um código criptografado. Eu falei, poxa, eu tenho que entrar nesse ativo aí, né? Entrei nesse investimento como um ETF, um fundo de investimento, e depois o Bitcoin puro, né? Que a gente chama. Você compra ali o Bitcoin. Porque quando você compra por fundo ou por ETF, você não consegue transmitir. Por exemplo, eu não consigo passar para a Vanessa, né? E vice-versa. Agora, o Bitcoin puro, sim, eu posso pagar a conta, conforme eu falei, na padaria, no supermercado, né? Eu posso pagar a conta. Então, eu vou para... E aí, quando eu descobri esse mercado... Não só o Bitcoin, mas o ecossistema de criptoativos eu achei incrível, né? Porque esse mercado de criptoativos não é somente Bitcoin, Ethereum, Solana. Ele tem os tokens também. Então, o que acontece? O que é o token? Uma representação do ativo real. Vamos imaginar que uma incorporadora precisa captar recursos para poder executar a obra dela. Tá. Simples, né, pessoal? Ao invés de eu procurar ali o mercado de capitais, que ele é mais oneroso, é mais caro, eu captar recursos por ali, eu criar um CRI, por exemplo, né, que é um certificado de recebíveis imobiliários, captar recursos ali para bancar minha obra. Eu vou no mercado de tokenização. Eu tokenizo um ativo, uma nota comercial, uma debenture, para captar recursos no mercado cripto.
Então fica muito mais acessível. Por isso que eu comentei que pô, você pode começar com R$ 100. É muito democrático você investir nesse mercado. E como que vai acontecendo esse crescimento dentro? Você investe, deixa lá, ele vai rendendo, ele vai multiplicando, ele vai somatizando? Como que... Explica pra gente como que funciona isso na prática. Vai rendendo. Por exemplo, imagina que eu sou uma incorporadora e vou captar recursos. Tá. Eu vou chegar numa corretora como o mercado Bitcoin, por exemplo, eu vou falar assim, olha, investidor, eu vou te remunerar aqui CDI, ou vou te remunerar IPCA mais juros, né? Ou vou te remunerar, sei lá, 18% ao ano. Então você vai falar, poxa, eu vou colocar meu dinheiro ali e essa incorporadora vai me remunerar através desse token. Beleza, você vai colocar o dinheiro ali para comprar esse ativo, vai entrar no caixa da incorporadora e a incorporadora vai executar o projeto dela. Esse projeto dela, com certeza, vai valer muito mais, vai render muito mais do que esse valor que ela está te pagando. E aí casou. É como um processo de securitização. Tá. Ele captou o recurso do mercado aqui, que é mais barato do que pedir no banco, tá? Mais barato que pedir um empréstimo no banco. Então, olha, ó, pessoal, eu vou fazer um empreendimento aqui. Tu quer ser, entre aspas, meu sócio nesse empreendimento? Eu vou te remunerar ali dos 18% ao ano. Tudo bem para você? Ah, tudo bem. Então, toma aqui o meu dinheiro. R$100, R$1.000, R$100.000. Aí ele vai, executa o projeto ali, ganha um dinheirão e te paga. E vai te pagando. É exatamente assim, simples assim. Então, hoje no mercado brasileiro, a gente já tem muitas indústrias e muitas incorporadoras, enfim, muitos empresários que já, ao invés de ir pelo método tradicional, já vão nas criptomoedas para poder ganhar, de certa forma, nessa contrapartida, porque realmente é oneroso, né? Tudo é muito oneroso, né? Exatamente. O princípio, nesse caso que eu estou comentando, é o mesmo de uma ação na Bolsa de Valores. Imagina que eu sou uma Petrobras da vida, vamos lá, que é muito famosa. Ao invés de ir no banco e falar assim, eu vou ampliar uma fábrica minha, né, uma refinaria, por exemplo. Ao invés de ir no banco tomar um empréstimo, eu vou no mercado de capitais e aí eu vou oferecer as ações ali. Olha, Vanessa, se tu investir aqui na minha empresa, eu vou te pagar um dividendo, tá? De 12% ao ano. Você, opa, então tá bom. Aí você põe dinheiro lá, compra a ação da empresa, ela vai, faz a fábrica dela, vai ganhar muito mais que esses 12%, por exemplo, que ela está te pagando, e executa o projeto. Pô. Simples assim. Peguei aqui, tomei aqui do investidor, emprestado, ao invés de ir no banco, executei o meu projeto e paga o investidor. Agora você está me falando, eu acho que assim, por exemplo, a gente está falando de grandes corporações, Sim. Por exemplo, mas lá vou eu, Vanessa, com os meus R$100 para investir. Eu posso começar pequeno. Pode. Ter uma assessoria, por exemplo, uma pessoa como o Bruno me assessorando, e aí você vai direcionando os caminhos, ou seja, não é um universo inacessível, porque é assim que eu imagino esse universo. Assim como eu, muitas pessoas que estão assistindo falam, que papo louco é esse? Que é isso que esse cara tá falando, pelo amor de Deus? Então não é tão obscuro assim como a gente pensa. Pelo contrário, é muito transparente. Todo o material ali desses projetos, né, dessas ofertas, ficam disponíveis no site, tanto da corretora, por exemplo, Mercado Bitcoin, ou da XP, e você tem acesso. Pô. O que eu vou fazer é pegar na sua mão ali e te apoiar para os seus projetos pessoais. Por exemplo, eu quero me aposentar, não depender do INSS. Boa! Olha que dica! Galera, olha que dica sensacional. Agora... Essa dica eu vou prestar muita atenção, porque isso muito me interessa, hein, Bruno? Muito. Não é Xing é o nosso produtor. Eu tenho que falar com alguém aqui no paralelo. Roger, cadê você, Roger? Xing! Não Ó, INSS. Isso nunca será o suficiente para sua aposentadoria. Põe isso na tua cabeça. Eu não estou falando para você não investir, não colocar dinheiro no INSS, não pagar ali mensalmente no INSS para sua aposentadoria. Uma coisa, outra coisa. Acho que são coisas complementares. Só que vamos fazer o seguinte exercício. Põe numa tabela e põe numa fórmula de juros compostos que a gente aprendeu lá no ensino médio, o valor que você aplica no INSS e o valor que você poderia aplicar no mercado de capitais, por exemplo, no mercado cripto. E vamos ver lá no final desse período ali de 20, 30, 40 anos, quanto que você vai ter de remuneração. É muito maior no mercado privado do que ali pelo INSS. Não estou falando para você não contribuir com o INSS, tá? Só que veja... É uma soma. É uma soma. Ele é complementar. Por quê? A maioria da população que é beneficiária do INSS, ela ganha, infelizmente, um salário mínimo, tá?
pouquíssimas são as pessoas que ganham, por exemplo, o teto do INSS hoje. Se eu não estou Raríssimo. enganado, no último relatório, são menos de 12 mil pessoas que ganham o teto do INSS. É muito pouco. É pouquíssimo, imagina. É muito pouco, não é nada no 60 universo. milhões de beneficiários, imagina. Então, a maioria, um salário mínimo. Hoje, imagina viver numa São Paulo com um salário mínimo. Você não vive. É impossível. Você vai depender de parente, impossível. vai depender de caridade. Exatamente, Então, exatamente, é impossível. tenha uma carta na manga ali, né? Tem uma segunda opção que não seja o INSS. Tem muitas pessoas que investem em previdência privada, né? Tem. É um ótimo ativo, sem dúvida. E o Bitcoin, ele também pode se somar a isso. Pode se somar sim. Inclusive, se o fundo de previdência privada tiver um mandato que possa investir em Bitcoin, ele vai colocar Bitcoin na sua carteira. Hoje já tem, tá? Fundos de previdência privada que investem em criptoativos. Olha que tá? dica sensacional essa, Isso Bruno. é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. Então você pode ter sua previdência privada lá, o seu VGBL, o seu PGBL, sem problema nenhum. Se você tiver ainda um fundo de previdência privada que invista em cripto, eu acredito que ele terá uma rentabilidade exponencial. Olha aí, Xing, nosso produtor, o meu papagaio de pirata não está voando, então eu vou falar com o Xing. O que você achou dessa dica, Xing? Top, vamos lá, ó, você já tem mais 2 clientes. Vamos começar com R$100, tá? Que é a partir de 100, eu e o Xing na conta dele, eu na minha conta. Vou falar pro Roger, né, pra ele não falar que eu deixo ele de lado, sabe? Se vocês sabem o que ele faz comigo. Roger, olha aí, R$100, vamos começar e vamos ver no que isso vai dar. Eu acho que vai dar bom, não vai dar bom, Bruno? Eu acho que sim. Você imagina, você que tá ouvindo a gente aí, você acha que vai trabalhar por mais quantos anos? O tempo vai passar do mesmo jeito. E tá passando rápido. Tá passando muito rápido. Muito rápido. E não é ser mesquinho, não é deixar de usufruir um pouco agora para poder usufruir lá na frente. Você vai ver, pensa aí na tua mãe, na tua avó, ou no teu tio, num amigo que você vê que se aposentou e tá precisando ainda trabalhar ali, tá precisando, ao invés de estar curtindo a vida, a melhor idade, né, que a gente chama, e tá lá tendo que trabalhar ou para se ajudar ou para ajudar algum parente. É muito triste, tá? Então, sim, eu sei. Momento, é a realidade do brasileiro. Tristeza aqui é a realidade brasileira. É a realidade do brasileiro. Mas é a verdade. É a verdade. E assim, né, Bruno? A gente sabe que quando você tem saúde, quando você está trabalhando, quando você está na ativa, aí você tem os amigos, você tem, né, o emprego, você corre para lá, corre para cá, isso e aquilo, não sei o quê. Só que chega, para algumas pessoas, infelizmente, algumas coisas acontecem no meio do caminho e há uma ruptura. E aí, de repente, aquele investimento, ele some, porque quando a gente trata de doença, ou quando a gente trata de situações que fogem, né, do nosso controle, né, pode ser assim dizer, pode. O dinheiro desaparece, galera. Some. Todo mundo que tá aí do outro lado sabe como é que é. Então, a gente sabe que a prática é uma coisa, a teoria é outra completamente diferente. E o que tá ali no papel é lindo e maravilhoso. Só que na hora que tá no vamos ver, é que você vê. E aí, o que eu vou fazer? Então, o que você tá contando pra gente é que, dado tudo que a gente tem no mercado, a criptomoeda, ela pode te ajudar em várias situações. E você não precisa ser multimilionário, milionário, ganhar 30 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, que hoje é um mercado muito mais escasso, porque a grande maioria da população brasileira tá ganhando o quê? 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. E há possibilidade de você ter um suporte aí no médio a longo prazo e você contar com aquilo. Exato. Isso é viável. Então tá aqui o Bruno para esclarecer. E Bruno, trazendo mais aqui para nossa realidade, para minha realidade dos R$100 transformados em Bitcoin. O que mais que eu posso fazer sendo... Eu posso dizer que eu sou uma investidora super, ultra moderada. Não gosto muito de correr riscos. E eu acho que a grande maioria da população que aí é assalariado, que caminha aí, né, vai arriscar. Tem gente que tem o perfil de arriscar. E tem gente que tem um perfil de ser mais moderado. Sim. Como é que a gente fica aí nessa questão do Bitcoin, com relação a isso? Como é que você pode ajudar? Como você pode me ajudar? Sim, tem ativo para todo perfil de investidor. Se você é mais moderado, mais conservadora, investe nos criptoativos de renda fixa digital. A gente chama de renda fixa digital, que são esses tokens aí, no caso da incorporadora, por exemplo. Tem um caso muito famoso que é da Chili Beans. A Chili Beans, ao invés de ir na bolsa de valores, ela emitiu um token
e captou recursos nesse mercado de cripto. E aí ela remunerou os investidores dela que aplicaram o dinheiro ali nesse token da Chili Beans, que é um caso muito famoso. Mas tem diversas outras empresas, né? Tem empresa que, a Rooftop, que é uma empresa muito famosa aqui de São Paulo, você pode investir nela ali também através de tokens, entendeu? E diversas outras, né? Tem área judiciária que também emite token, por exemplo, precatórios, né, com um mercado gigantesco. Você também pode tokenizar. Você pode tokenizar cartas de consórcio e investir nessas cartas de consórcio. Imagina, olha o risco. É risco Itaú, risco Bradesco, são grandes corporações, né? Então você pode investir nisso. Você pode investir em empresas de securitização, pode investir em empresas de aluguel de caminhão. Tem diversos tipos de empresas que captam recurso através do token. Tá? E eu acho que é até mais fácil de você entender. Porque é uma renda fixa digital mesmo, porque ela é atrelada a um índice. Ou ela é atrelada ao IPCA, que é a nossa inflação aqui no Brasil, ou ela é pré-fixada, ou seja, no momento que eu colocar o meu dinheiro ali para investir, eu vou saber quanto que ele vai render e por quanto tempo. Então, por exemplo... Você tem análises periódicas, normal, como todo qualquer investimento. Sim, sim. Então, por exemplo, ali no momento da contratação do investimento, tá lá, aquele produto ali vai me render 18% ao ano durante 3 anos. Aí você vai ter que calcular. Eu vou botar R$1.000 ali, quanto que vai render ao ano? Entendeu? Imagina uma baita taxa, porque hoje a nossa taxa Selic está 15%. Né? Altíssima. É muito alta. Então, esse ativo remunerando a mais de 15%, né, para o investidor, é muito bom. Então a gente vai conversando com o investidor, fazendo uma análise, a gente vai entender se ele tem um perfil conservador, moderado ou arrojado. E foi bom você tocar nesse assunto porque a criptomoeda, ela tem muita volatilidade. Então hoje ela está R$1, amanhã ela está 10, ou amanhã ela está 50, 0,50, né? Ou amanhã ela está 10. Então acaba que o especulador ele é muito forte nesse mercado. Tudo bem, não tem problema especular, faz parte, né? É muito bom. Imagina você ver um ativo subindo 10, 20% no dia. Só que ele pode cair também. Até mais do que isso. Parte desse teu capital aí que tu vai investir, aloca para o risco, né? Que a gente está falando. Só que não ponha tudo para trader, por exemplo, para especular. Tem ali o seu investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tenha seu investimento mais seguro e tenha também, se é o seu perfil, esse investimento mais arriscado. Porque tu imagina, é tudo uma questão de cabeça aqui, né? Você pega o teu celular e fica olhando o preço o tempo inteiro. O mercado cripto, ele é incrível também porque ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para. Não para. Imagina você pegando o seu celular e olhando o teu patrimônio subindo e descendo por segundo. Aquilo ali te gera uma ansiedade muito grande. Você vai querer vender no prejuízo e vai comprar no topo. Mas aí cabe aí uma observação importante. Por isso que é importante ter uma pessoa como você para estar ajudando nesse feedback. Aí, opa, peraí, segura, não deixa aí que vai mudar, enfim, né? Exatamente. Não estou falando que é ruim fazer trader. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro com trader, mas conheço gente também que perdeu muito dinheiro com trader. Ou seja, assim como qualquer investimento com bolsa de valores, investimento, seja lá o que você... Tem riscos. Mas o risco, ele é um risco controlado na criptomoeda? Muito controlado. Sabe qual o principal risco? É você mesmo. É mesmo? É você mesmo não se conhecer e querer, por exemplo, ficar fazendo especulação. Então, eu acho que eu não vou investir meus R$100 não, Bruno, porque nem eu mesma me conheço com relação a esse mercado aí financeiro. Eu sou muito, como é que se diz? Muito maluca, né, Xing? Não é verdade? E você mantém ainda os R$100? Eu deixo o começo com você. Por quê? Por que a gente tá brincando aqui? Porque a esposa, olha só que legal. Por isso que eu falo, né? As informações, elas estão correndo nos bastidores. Descobrimos aqui que a esposa do nosso produtor investe em criptomoedas. E ele está contando como que é esse universo. Ou seja, a esposa foi lá, investiu, toma conta, vai lá e vai e faz. Ou seja, Bruno, o negócio está começando a mudar. Está começando a mudar, está popularizando e tem que se popularizar mesmo, porque é um excelente tipo de investimento, é um mundo incrível que é o mercado de cripto, né? A blockchain, Bitcoin e as outras criptos, esses outros projetos.
E eu sou um divulgador desse tipo de produto. Aliás, né? você ama o que você faz, né? Você fala com brilho nos olhos, né? E você é um desbravador aí das criptomoedas e você entrou a fundo aí na questão, né? Sim, sim, porque eu acho que é um meio ali de você ter segurança financeira, de você atingir tua liberdade financeira, se aposentar de maneira digna, entendeu? Tudo isso faz parte, tá? Eu acredito que todo mundo que tem interesse, vamos conversar, pesquisa para conhecer. Primeiro você tem que conhecer, Tem né? que ter o conhecimento Claro, do que é o pelo menos mercado, o mínimo né? ali. É óbvio, quando você vai no médico, você não precisa estudar ali 6, 7 anos para você ir no médico. Mas uma noçãozinha ali você precisa ter para ir lá no médico. Quando você vai tem uma demanda jurídica, você não precisa fazer 5 anos de faculdade de direito para poder falar com advogado. Quando você vai procurar um assessor de investimento, um profissional da área financeira, você não precisa fazer a faculdade de economia ou de engenharia para poder falar. Mas uma noção ali você precisa ter, todo mundo, né? Eu até aconselho isso. E a gente também tem essa parte educacional muito forte, né? Todo mundo começar a investir, a gente faz uma introdução ali sobre o universo cripto, que é incrível mesmo. Hoje, depois de alguns anos aí de criptomoeda, qual é o principal investidor? A gente está falando de jovens, a gente está falando de pessoas que estão ali na casa dos 40 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Qual que é o perfil do seu principal cliente, Bruno? Ele é mais jovem. Mais jovem? É mais jovem, sim, porque até esse universo cripto ele é novo, né? Então, você imagina uma pessoa mais velha ali que sempre investiu em ações, por exemplo, para ela se adaptar, para mudança, né? Mudança na cabeça do ser humano a gente entende como um problema. Mas ele é mais jovem, sim. Só que tem as exceções ali. Eu tenho clientes que investem nesse mercado aí que tem 50 anos, tem 60 anos. Tá. Entendeu? Eu acho incrível isso. Mas é um mercado mais jovem, sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que você indica? Por exemplo, eu não tenho gordura para investir, mas eu quero investir. Qual que é a dica, ou qual que é a zona de proteção que você pode ter para não sair quebrando tudo e de repente, porque sim, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. De repente aquela pessoa começa a investir descaradamente e quando vê, trocou alho por bugalho e assim, qual seria a zona de proteção? Qual que é o seu limite, a sua barreira limite, por exemplo, que você indica para o seu cliente? Opa, peraí, não é assim, não vai, porque é aquilo, um dia tá lá em cima, já lá embaixo, não sei o quê, e aí você tem que segurar a bronca, né? Tem. Porque senão você vai, vou colocar tudo de uma vez aqui. Não. Quando você começa a nadar, você não sai nadando. Você põe o pezinho na água ali e tudo mais para aprender. Primeiro, uma coisa que eu falo que eu acho muito interessante é falar qual que é o teu custo de vida. Boa. Qual é o teu custo de vida? Quanto representa aí 3 meses, por exemplo, teu custo de vida? Você tem esse valor guardado? Você tem esse valor? A grande maioria não tem, né? Não tem. Não tem, essa é a realidade, né? Então faz o seguinte, faz um exercício até para a tua cabeça. Junta aí 1 mês, tenha 2 meses, ali 3 meses, ideal que seja mais, de custo de vida. Então, por exemplo, você tem um custo de vida lá de R$5.000 por mês. Tá. Pô, se tu não tiver isso ali seguro, né, ou numa conta corrente mesmo, ou numa conta, ou num CDB de liquidez diária, ou num fundo de investimento de liquidez diária, não põe seu capital num ativo muito volátil, né? Então tem essa segurança financeira primeiro. Primeiro você tem que ter segurança financeira. Você tem um plano de saúde? Você tem reserva de emergência? Você tem, sei que a maioria não tem, mas você tem um seguro de vida, um seguro contra... Faz um checklist, né? Vai fazendo checklist. Seguro contra acidentes pessoais, você tem um seguro, tem agora até seguro salário. Se você se acidentar ou parar no hospital e ficar 7 dias, lá 10 dias, tem um seguro que cobre esse valor aí. Imagina que você não é CLT, você é autônomo, né? Não está coberto ali, às vezes, pelo INSS, por exemplo, né? Foi um seguro, entendeu? Você tem que ter algum tipo de segurança financeira para depois você multiplicar o teu investimento, tá? Nada vai te dar mais do que o seu trabalho, tá? Principalmente no curto prazo. Então você tem que trabalhar, você tem que ser superavitário, ou seja, você tem que gastar menos que você ganha para depois você começar a investir. Tente investir sem dívidas também, porque você vai acabar utilizando o teu investimento ali para cobrir uma dívida. Tente. Óbvio que você tem uma dívida ali saudável, né? Entre aspas, um financiamento, né? Imobiliário, um financiamento
de um automóvel ou qualquer outro tipo de financiamento, e se sobrar ali alguma coisa você investir, tudo bem. Mas tente pagar suas dívidas primeiro, né? Porque isso mexe com a tua cabeça. E aí, quando você não é bem assessorado, aí você fala, por exemplo, eu vou investir nesse Bitcoin aí, mas eu tô lascado, eu tô com tudo quanto é tipo de problema, e aí é aquela história, a velha história do cobertor, né? Você descobre o pé para cobrir a cabeça. Exato. Então, peraí, espera, respira, conversa, analisa antes de sair fazendo qualquer coisa, porque aí é que mora o perigo, não é, Bruno? Exatamente, é muito sério, né? Você mexe com o bolso da pessoa ali, mexe muito com a cabeça da pessoa, mexe muito com a cabeça do investidor. Então, bota o pezinho, tem R$100 ali, começa um pouquinho, aí no mês que vem você põe mais 100, aí depois você vai colocando, né? E aí você vai vendo ali os juros compostos atuarem, tá? O objetivo é a acumulação de patrimônio para atingimento de objetivos financeiros. Essa que é a ideia. Crave essa frase aí, acumulação de patrimônio para atingir esses objetivos financeiros. Conforme eu falei, seja aposentadoria, seja você fazer uma viagem, seja para você até a sua sucessão patrimonial e você passar para os seus filhos, né? Começa assim, mas sempre com segurança. E aí você vai, investe, abre a conta e você pode movimentar essa conta, você pode resgatar a hora que você quiser. Não tem assim um período de carência, por exemplo, não existe isso. Se você investir num token de renda fixa digital, sim, tem período de carência. Tá. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá um token de 18% ao ano durante 3 anos. O ideal é que você deixe os 3 anos lá rendendo, porque imagina, uma baita de uma rentabilidade. Se você quiser resgatar antes, tudo bem, existe um mercado que a gente chama de mercado secundário. Eu posso vender até para você. Eu comprei lá e quero vender para você, eu posso até falar, olha, Vanessa, estou com um ativo aqui, quero vender, você quer comprar? Pode fazer isso sim. O token de renda fixa digital que eu estou dizendo. A criptomoeda não, pode vender a qualquer momento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem uma liquidez, né? O que é a liquidez? É você conseguir transformar aquilo ali em real, por exemplo. Você comprou uma cripto, quer vender, transforma em real. Uma liquidez imediata. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente compra uma criptomoeda, automaticamente quando você vai sacar, ela já é convertida em real. Já é convertida e a gente tem aqui, até anotei aqui o que você havia comentado, a gente tem o euro, a gente tem o dólar Tem e também. a gente também tem o real, que é uma coisa recente, não é? Conta um pouquinho pra gente disso Tem aí. também. Algumas empresas criaram um real digital. Então, você quer mandar, por exemplo, ao invés de mandar um Pix, você pode enviar um real cripto para outra pessoa, né? Agora o Pix está muito fácil, mas tem limitador. Por exemplo, à noite tem um limitador, domingo tem um limitador, né? Você não pode mandar um valor acima do que está estabelecido ali. Com a cripto, não. Você determina isso e consegue transmitir esse real digital, tá? Agora, isso também, a gente está conversando aqui e fala assim, nossa, mas por que será que eles trouxeram esse tema? Primeiro, porque a gente quer passar uma informação para você e uma informação com credibilidade, com total confiança. Por isso que a gente trouxe o Bruno. E um outro motivo é que em 2026 a gente tem a entrada aí da moeda digital brasileira, né? Que é a questão do Drex. Do Drex. Eu acho que foi adiado isso aí. Não vai ser mais Não. em 2026? Não, aí iam lançar o Drex e aí foi adiado, estão revendo esses projetos. Estou analisando também, estou acompanhando para ver de fato quando que eles vão lançar. Tá, mas a questão é, a digitalização da moeda é uma coisa que se o Drex ele não entrar agora em 2026, ele vai pintar por aí em qualquer momento. Ou você acha que é uma coisa que vai ser, por exemplo, não, isso aí não vai acontecer. Ou seja, a digitalização da nossa moeda está cada vez mais forte. E a tendência é que não exista mais. Não exista mais cédula, não exista mais papel moeda. Isso, Bruno, você que está no mercado financeiro, no mercado de investimento, nos bitcoins da vida, ou você está vendo além. Eu acho que é fato, né? Imagina, eu não vejo uma cédula de real já tem até um tempo, né? Hoje você põe um cartão de crédito no teu celular, né? O Bitcoin você consegue transmitir através de um aplicativo. Imagina, essa geração mais nova aí não vai ver real, não vai, acho que nem dólar vai ver. Tá sumindo, né? Assim, eu acho que de forma assim até lenta, né? Eu acho que o mercado vem preparando a gente para isso. Sim.
Sim. né? E isso é uma realidade, É não é, uma Bruno? realidade. Como você enxerga essa mudança? Porque é como você diz, está sendo digitalizado, mas a gente sabe que a gente tem o dinheiro, ele está ali. Mas, de repente, o Banco Central não vai mais emitir o papel. Não vai. E isso vai acontecer. Aliás, com muitos serviços, né? Tem muitas coisas que a gente não vai ter mais o acesso físico. Não a gente vai ter só o acesso digital. Quer você goste ou não, é uma tendência de mercado, não é, Bruno? É, sim, com certeza, já está ocorrendo. Tem país aí, uma curiosidade que eu não falei, que adotou o Bitcoin como moeda lá, ó. Por exemplo, é El Salvador, né? Ele adotou, a moeda principal lá é o Bitcoin. Tem cidades aqui no Brasil que você vai lá na pousada, no comércio, ele já aceita o Bitcoin. Aqui São José dos Pinhais, que é aqui próximo de São Paulo, tem uma comunidade de Bitcoin muito forte ali, lá em Rolante, no Rio Grande do Sul também, Jericoacoara também tem uma comunidade muito forte. A digitalização chegou, você tem que conhecer um pouco ali, porque não vai ter como. Vai acabar o papel moeda de fato. Muitas outras situações eu acho que vem por aí, né, Bruno? Sim. Dentro desse... a quântica, né, tá chegando também aí para revolucionar muita tecnologia, né? Ah, sim. E a gente tem que estar aí... E esse é o objetivo, informar vocês, não é que é para se desesperar, e que, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, é justamente eu acho que isso faz parte da educação financeira, não é, Bruno? Faz, com certeza. E até matérias agora em escola fundamental, ensino médio. Acho que até mudou, agora não é mais fundamental. Eu nem sei mais como tá. Eu acho que é melhor nem entrar no mérito da questão, porque como diz o Roger, ei, Vanessa, você tá se entregando, aí vai entregar a sua idade. Realmente. 40 a mais aqui, tá, né? A gente tem que surfar nessa onda aí das novidades e tá ali tete a tete com a garotada mais nova, né? Sim, mas já tem, né? Já tem matéria de educação financeira no colégio aí. E daqui a pouco vai ter matéria sobre criptoativos, né? Sobre blockchain, sobre Bitcoin em si, né? Programação, tem algumas escolas que já tem matéria de programação, é a nova linguagem, né? Antigamente você tinha que falar o português e o inglês, né? Agora você tem que falar o português e o inglês e a linguagem de programação. E aí, quem não, eu quero fugir disso, eu não aguento, não. O que vai acontecer com a gente? Eu acho que vai atuar com outro segmento, né? Mas que a tecnologia já invadiu as nossas vidas, né? Ela já invadiu, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem volta, né, Bruno? Não tem e no volta. mercado financeiro mais ainda, né? Também, exatamente. Agora me diz uma coisa, tudo são flores, tudo é muito bonito, tudo é muito legal, isso. Agora eu quero te perguntar, na sua trajetória com criptomoedas, teve alguma história que te impactou, que você falou, poxa vida, isso me marcou? Olha, a história que marcou foi justamente o investidor com especulação dos ativos. Então, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? A gente pode ali mitigar riscos, né? Com diversificação, investindo em corretoras idôneas, né? Investindo com gente séria, com gente do mercado. Então você imagina um profissional, o camarada falou comigo, na hora do almoço eu faço trader, né? Que é comprar e vender o ativo na hora do almoço. Eu trabalho aqui na indústria e na hora do almoço eu faço trader. Vê se isso vai dar certo. Não dá, né? O trader é uma profissão, né? Uma pessoa fica o tempo inteiro ali, o dia do trabalho dela é fazendo trader, né? Isso, né? Só se você for um cara espetacular para você pegar um pouquinho do seu dia ali para poder fazer um trade, tá? Às vezes pode dar certo, mas a maioria das operações tendem a dar errado. Então, essa é uma coisa ruim, a pessoa perder muito dinheiro, mas porque especulou. E acontece, né, Bruno? Muito. Acontece muito. E aí, de repente, a pessoa, ou, enfim, o grupo, seja lá quem for, fala, não presta. Exatamente. ruim. Acaba queimando o ativo, né? Porque também no mercado tem ativos bons, ativos ruins, né? Mas a pessoa não faz um curso, não faz um treinamento, né? Tem tempo aí para você poder investir, conhecer sobre isso. Vai no né? impulso, né? Vai no impulso. Vai no impulso, não tem uma retaguarda. Exatamente. E aí, de repente, quando vai ver, perdeu aí um patrimônio, um carro, uma casa. Existe isso, não existe? Existe sim. Até na época do mercado
de ações lá, já aconteceu isso sim, pô, é muito sério. O mercado, você se alavancar também, eu já vi gente se alavancando, porque imagina, a corretora ela te dá margem ali para você operar ali, para você tradear acima do patrimônio que você tem, entendeu? É como um empréstimo, quando você faz um empréstimo você está se alavancando, né? Então você, ao invés de operar ali teus R$ 100, a corretora te dá liberdade, te dá margem para você operar com R$ 1.000, né? Então você imagina, é um dinheiro fictício, na verdade. Se você ganhar, beleza, você vai ganhar em cima de R$ 1.000. Só que se você perder, também você vai ganhar em cima de R$ 1.000. E aí você está alavancado, você pode nem quebrar, porque quebrar você fica com zero. Se você tiver alavancado, você fica com menos, né? É pior ainda. É muito pior. Agora você fala, essa questão que você falou da moeda virtual. Ela não é uma moeda física. Não. Então tá, eu tenho lá os meus R$ 100. Aí eu quero investir na criptomoeda. Como é que é? Aí você vai na conta específica, vai na agência específica, vai no Bruno lá, por exemplo, fala, Bruno, tá aqui, ó, eu tenho R$ 100 em reais. E aí qual que é o caminho para chegar na criptomoeda? Como é que é isso? Se é algo que não é palpável, né? Não vou pegar essa caneta. Não vou pegar minha moedinha que tá sumindo no mercado. Acabou, não tem moedinha. O real que tá lá no banco, ele é palpável? Boa. Você tem R$ 100 lá na tua conta bancária lá. Onde é que tá esses R$ 100 aí? Ah, não sei. Dizem que... Será que tá na nuvem? Então, ele é digital, ele é criptografado também. Ele só não tem um nome de criptomoeda, né? Mas ele também é um sistema criptografado ali. O sistema de segurança dos bancos ele é todo criptografado. Só que não deram o nome de criptomoeda. No mercado de criptoativos, não. Já deram logo o nome de criptoativo e pronto. De criptomoeda e pronto. Mas sensacional. Eu nunca tinha pensado por essa linha. O teu dinheiro lá no banco, tá onde esse dinheiro aí? Será que tá lá no cofre do banco? Não tá, né? O número tá lá. O número tá lá, mas é um dinheiro, né, virtual também. Também é. Aliás, hoje em dia, né, você vai na feira, é virtual, você vai na pastelaria, é virtual, você vai na farmácia, é virtual. Por quê? Porque você está passando ali o Pix, ou o débito, o crédito. Então não deixa de ser, uma virtual. Moeda virtual. Nem virtual, nem criptografada, né? Interessante essa sua análise, hein, Bruno? Porque a gente já está inserido nesse universo e nem se dá conta disso, né? Exato, pô, exato. É porque eu acho que o nome, assim, ele remete a alguma coisa muito diferente. A criptomoeda. É uma moeda virtual. Vamos tirar, então, a linguagem de programação aí. É uma moeda virtual, pronto. O que é o Bitcoin? O que é o Ethereum? O que é a Solana? O que é a stablecoin que a gente chama? Que são o dólar digital, o euro digital, o real digital. São moedas virtuais, pronto. Agora, você falou uma coisa muito importante que me veio aqui, uma questão na cabeça aqui. Qual o risco de se perguntar para a IA como investir em Bitcoin? O risco é o seguinte, muito, muito legal essa sua pergunta. Ele até riu, deu uma risadinha. Não, sabe por quê? Porque você estava falando, e aí, como é que faz? Porque hoje em dia, todo mundo pergunta tudo para IA. Eu também, gente, quer dizer, quase tudo, né? Mas a gente pergunta. E aí, como é que fica nesse mercado? A IA não te conhece, a IA não conhece tua família, a IA não conhece teus objetivos, a IA não sabe como é que você tá, o teu humor. Isso tudo influencia na tua tomada de decisão. Tudo. A resposta que a IA vai te dar ali, ela é muito, muito racional. E com base no que... Com base no que você imputar ali, com base no que você colocar ali. De repente você colocou ali de uma maneira... igual a gente falando no WhatsApp. Pô, você manda uma mensagem às vezes no WhatsApp, a pessoa, pô, mas você está sendo muito ríspido aqui. Não quis falar assim. Aí tu vai até manda um áudio, né? Porque imagina, é uma conversa totalmente diferente. Pô, você falar pessoalmente aqui, falar através de mensagem do WhatsApp, por exemplo. Eu acredito que é isso, né? Então, não pergunte para a IA, pergunte para o Bruno Schmidt. Né, pergunte Bruno? Também, né? A gente usa muito IA. Aí você faz aquela... Um meio termo ali, meio termo, né, Bruno? Agora, dentro desse universo que nós conversamos aqui, ele é infinito, nós ficaremos aqui horas e horas e horas e horas. Dentro desse universo, o que eu não te perguntei, que você acha extremamente relevante falar? Você fala, Vanessa, isso aqui é um ponto crucial para quem quer conhecer, para quem quer investir, para quem quer até mesmo pensar, né, se vale a pena ou não. Exato, muito bem. Como é que eu posso começar? Você tem que dar o primeiro passo.
né? Vamos dar o primeiro passo? É o que eu falei, o tempo vai passar do mesmo jeito. Pensa 5 anos atrás ali se você tivesse começado a investir. Tá? Daqui a 5 anos, pensa a mesma coisa. Né? Projeta, vamos tentar projetar ali, estimar uma linha temporal para você. É fato, isso, o tempo vai passar do mesmo jeito, o tempo não para. Se você não começar, qualquer projeto que você for fazer na tua vida, se você não começar hoje, não vai acontecer. Não vai. Eu também, eu era deficitário. Eu lembro que eu trabalhava, eu era deficitário. Eu achava que o meu limite do cartão de crédito fazia parte do meu orçamento. Acho que todo mundo pensa, né? Todo O limite do cheque especial, Exato, pô. o limite do banco, seja lá para empréstimo, seja lá, a gente acha que aquilo está incorporado no orçamento do brasileiro, não tá? Tá incorporado. De forma errada, Tá, né? é totalmente errada. Então, dinheiro, pessoal, ele é muito importante, não é? Estou falando aqui porque tu vai ficar bilionário, milionário. Né? Se você botar, sejamos justos aqui, R$ 100 por mês, você não vai ficar milionário. Mas ele vai te dar dignidade, você vai ter a consciência que você tem que poupar. Isso vai entrar na tua filosofia de vida ali e faz diferença sim. Você começar com pouco, daqui a pouco você está ganhando mais, daqui a pouco os investimentos estão rendendo mais e assim vai te dando estímulo ali para você cada vez mais poder acumular o patrimônio ali e viver de forma digna, né? É isso. Como eu vivo de forma mais digna, é óbvio, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar e tenho que poupar também, tá? Não é ser mesquinho, não vai deixar de comprar tuas coisas, não vai deixar de fazer o que você gosta, mas é importante, eu te digo, você chegar ali numa melhor idade sem dinheiro é muito triste. E é a grande realidade da população, da maioria da população brasileira. Então, se a gente puder evitar, né, é essencial e é importante para você não sofrer tanto lá na frente, não é, Bruno? Exato. E investir em criptomoedas, se for bom para você e se fizer sentido para você, Exatamente. porque é o livre-arbítrio, você pode investir ou não investir. Aqui a gente dá as informações, a gente passa as informações e aí você vai na sua linha de tempo, né, Bruno? Você vai, pô, vale a pena, não vale? Pô, quero conversar com o Bruno, quero entender um pouco mais. O Bruno, ele vai te auxiliar, né, Bruno? E não precisa ter medo de falar, não, eu não sou eu não tenho, né? Pode começar pequenininho. Pode. E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está caminhando aqui para os nossos finalmente no nosso podcast Fala Zona Leste. Qual a dica de ouro que você pode deixar aqui para quem está te assistindo, para quem está tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho, mas é muito pouco, desse universo gigantesco das moedas virtuais, se assim a gente pode colocar? A dica de ouro com certeza, estudar um pouquinho, né, sobre esse assunto aí e ter alguém para te apoiar ali. É importante, né? Você poder conversar com alguém, você ter alguém para te apoiar, é muito importante. É óbvio, tem pessoas que são autodidatas ali, conseguem fazer as coisas sozinho. Mas para você que está começando, você ter alguém para te apoiar ali, essa que é a dica de ouro. E dentro dessa literatura aí dos bitcoins, quem é o cara que você fala, olha galera, pode ler, pode seguir, segue lá no Instagram, que a dica desse cara também pode te fazer... Além do Bruno, claro, né? Mas esse cara que você vai... Esse daí eu estudo, eu sigo, eu compartilho, enfim. Nossa, tem muitos aí. Pro Bitcoin específico, eu gosto muito do Fernando Urich, do Rossello Lopes, do Renato Amoedo, que é o Renato 38, é um cara muito famoso nesse meio aí, eu gosto muito deles. Para os outros, né, porque o criptoativo é um ecossistema gigante, o conteúdo do mercado Bitcoin é muito bom, o conteúdo da XP é muito bom também na parte de criptoativos, tá? Tentando lembrar mais nomes aqui, mas tem muita gente boa nesse mercado, muita gente séria, tá? O pessoal da Orange BTC também, que é uma Orange com J, tá? Que é essa empresa que eu falei que tem Bitcoin na tesouraria. Pessoal muito fera, muito inteligente. Aqui são brasileiros, tá, pessoal? Tem muita coisa no mercado brasileiro acontecendo, tem muita gente aí segurando a bronca e desbravando, pelo que você havia comentado comigo antes, né? Muita coisa, esse mercado de tokenização também é um mercado fantástico. Tem o Léo,
poxa, tem o Felipe, tem pessoal sensacional mesmo. É um mercado muito bacana, pessoal. O dia que vocês começarem a investir nesse mercado aí, vocês não vão querer fazer. E não é um outra bicho coisa. de 7 cabeças, Não né, é um Bruno? bicho de 7 cabeças. Está muito simplificado hoje, está muito simples você entender sobre o assunto aí. Óbvio, se você quiser aprofundar, tem diversos cursos específicos aí, né? Mas se você tem tua profissão aí, quer tratar como investimento, pô, muito simples, né? Imagina o médico lá, o jornalista. Tem jornalista especialista em cripto também, né? Mas você imagina que você está na tua profissão ali, você é médico, engenheiro, comerciante, né? Empresário. Procure alguém para te apoiar. Procure alguém para te apoiar, conversar sobre isso, né? Eu adoro falar sobre isso, então investir também, óbvio. Para 2026, o que você acha que vai acontecer e o que está vindo aí para o próximo ano, quando o assunto é criptomoedas? Tem muitos projetos aí, eu acho que o mercado de tokenização, eles chamam de RWA, né? Que é Real World Assets, né? É o mercado que a gente conhece, é o mercado real, mercado de imóveis, por exemplo. A tokenização vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, pode ter certeza disso, tá? Dá para tokenizar tudo, todos os ativos, na verdade. Nem tudo convém, né? Mas eu acredito que o mercado imobiliário é uma tendência para 2026, já que você perguntou. Boa. Tokenização do mercado imobiliário. Vai ser um mercado gigante, né? E para 2016, eu e o Xing, e quem sabe o Roger, vamos investir os nossos R$100 iniciais, que é com cautela, com claro. Segurança, os 2 pezinhos no chão, que é a dica de ouro também que eu dou para mim mesma, porque eu sou meio doida, né? Como diria o Roger ia falar, Vanessa é maluca, aí não sei. Então, e vou aqui deixar com que o Bruno conduza hoje R$100, amanhã 1.000, depois 100 mil, não é, Bruno? Exatamente. Essa uma ação de projeção progressiva e exponencial e com total segurança para não falar foi tudo por água abaixo e o sistema não funciona, que não é bem assim, não é, Bruno? É isso mesmo. Pensa lá na frente, lá, o que eu falei. 5, 10, 15 anos, você vai trabalhar até mais quanto tempo? Ou até mesmo você que está aposentado, você quer facilidade na tua vida ali para transações de dinheiro, né? De criptodinheiro, né? Vamos cunhar esse termo aqui de criptodinheiro. Ficou bonito, gostei. Criptodinheiro, fica até mais fácil para você entender, né? Exatamente, ou da moeda virtual, como você mencionou muito bem. É isso, pensa lá no futuro, ou você que já está aposentado ali, está na melhor idade, como é que pode facilitar a tua vida aí esse mercado de tokenização de cripto. Eu tenho muitos clientes que já são aposentados e eles têm esse investimento e tal até como hobby também, né? Tá. Até como hobby, tem muito aposentado que investe, né? E outra coisa, eu assim, quando começou o tema, eu falei, Bruno, eu não estou na minha zona de conforto para falar sobre criptomoedas. E assim como eu, muita gente não está. Mas a gente pode e consegue entender. Pode e consegue entender. E não precisa ter vergonha de falar, o que você está falando? Não entendo. O que é isso? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Não é verdade, Bruno? Então, assim como eu, existem inúmeras pessoas e o Bruno está aqui também para ajudar, que é um excelente profissional, tá aí junto com a Barça Investimentos, que, gente, busca lá no Google, e aí depois vocês vão... Depois aí vocês tiram as suas conclusões, né? E sempre, né, Bruno? Sim. Analise, pense, reflita. Não vai saindo as coisas, fazendo as coisas a toque de caixa, porque aí não dá certo, né, Bruno? Não aí dá. Você pode estar com o melhor especialista, com o melhor... Mas se você não respeitar a opinião e o direcionamento de quem está te assessorando, aí você é o seu próprio risco de quebra, não é verdade, Bruno? Exatamente. Procure profissionais credenciados, né? Procurem corretoras, no início ali, principalmente, idôneas, credenciadas, aí tem órgãos que regulamentam. A regulamentação acho que trouxe essa credibilidade para o mercado. Né? Porque antes, como era um negócio novo, não tinha regulamentação. A tecnologia chega muito antes da regulamentação. Né? Sim. Imagina que eu vou deixar de criar uma startup, por exemplo, aqui por conta da regulamentação. Ela vem depois. Né? Mas
chegou, a regulamentação chegou, eu acho que vai trazer credibilidade até para as pessoas que não conhecem entrarem nesse mercado. Agora uma última pergunta, Bruno. Você se arrepende de alguma coisa? No âmbito profissional, eu me arrependo de investimento, eu me arrependo de não ter investido em Bitcoin quando eu conheci o Bitcoin. Eu não parei para estudar esse ativo. E isso eu me arrependo. Por quê? Porque é um ativo magnífico, na minha opinião, na nossa geração, é o melhor ativo que existe, tá? Isso é minha opinião, tá? A gente tá falando do Bruno pessoa, exatamente. Física, pessoa ali, não tá falando de pessoa jurídica, de pessoa do profissional, tá falando de pessoa física, né? Exatamente, assim, isso eu me arrependo, e também não ter começado a investir antes, né? Faz muita falta, óbvio, quando você pensa lá 5 anos atrás, pô, podia estar investindo há 5 anos, né? Ou podia estar investindo, mesmo os R$100 ali que eu te falei, há 10 anos atrás, né? Ainda tem uma projeção de trabalho aí muito, muito grande ainda, muito longa. O homem no Brasil, a estimativa de aposentadoria é 65 anos, né? De mulher. E ninguém vai se aposentar mais. Assim, não é que ninguém vai se aposentar mais, não é o isso. ritmo, né? Mas, por exemplo, a minha geração, eu não me vejo aposentada, mesmo porque se aposentar tem que continuar trabalhando, Exato. enfim. Então é uma outra realidade, né, Bruno? É uma outra realidade. É uma outra realidade. E a virada de chave, valeu a pena? Valeu a pena, te deixa mais tranquilo, né? Ainda mais quando você tem filho, né? Tem família e tal, a tua cabeça vai melhorando, né? Cria esse hábito. Cria o hábito de investir, de poupar. Poupar, não na poupança, né? Mas cria o hábito de poupar, consequentemente, investir. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente, Bruno, você por ter aceito o nosso convite para falar desse tema que é tão importante. Eu acho que foi muito esclarecedor, eu adorei. Com certeza eu estou saindo desse podcast com muito mais leveza sobre o tema do que quando a gente começou. Bruno, deixa aí suas redes sociais, quem quiser falar com você, manda um e-mail, manda um fax, manda um... liga, faz qualquer coisa. Como fax não, que nós estamos na era do Bitcoin, na era dos criptoativos. Olha, eu vou deixar o link aí no vídeo, pode entrar lá no escritório da Barsi Investimentos e pede para falar com o Bruno. Olha lá, eu quero falar com o Brunão da criptomoeda aí. Boa, pode Bruno. entrar lá no site da Barsi lá e mandar. O Barsi Barsi Investimentos é um grande escritório, está credenciado lá a XP, né, que é uma das maiores corretoras aí do mundo, na verdade, e profissionais muito bem capacitados lá, com a tutoria, óbvio, do seu Luiz Barsi Neto, né, e conta com a gente. E viva o Bitcoin, viva os criptoativos. Boa, adorei. Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que você deve ter adorado também. E siga as nossas redes sociais, se inscreva lá no nosso canal Fala Zona Leste. E quem sabe, meu papagaio de pirata, o Roger, meu grande amigo, no próximo podcast ele estará aqui comigo. Fui, valeu, até a próxima.